Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta na nossa live de quinta-feira, continuando com o nosso tema, que é Deus está preparando algo novo para você, para nós. Ele sempre prepara algo novo para nós, né? Sempre tudo de bom, tudo. O Pai não dá nada de ruim para nós, não é verdade? Mas antes, vamos orar, pedir a Mestre Jesus que esteja sempre aqui conosco, nos acompanhando nessa live, nos ajudando a levar a sua palavra, Mestre. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu sou Ivani, vocês já me conhecem. Aqueles que estão entrando agora, talvez não me conheçam. Eu sou da IEG, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, lá da Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Então, nós estávamos falando sobre Deus está preparando algo, né? Eu pertenço à célula digital da igreja, que tem como objetivo levar a palavra do Senhor. Então, vamos lá. Nós falamos sobre Isaac. Quando Deus disse para Isaac assim, Isaac, não vá para o Egito, fica em Gerar. Isaac obedeceu, vou ficar em Gerar. Gerar era uma terra ruim, não dava nada, não dava nada. Aqui, ó, vou falar para vocês. Mas quando você está numa direção de Deus, o que você semear vai prosperar. Não é verdade? Então, é o seguinte, Isaac começou a crescer tanto que o próprio rei Abimeleque pediu para ele sair da terra de Gerar. Pare de falar de coisas ruins. Às vezes as pessoas ficam falando de coisas ruins. Ah, isso não dá certo, isso tá ruim, não vai dar, não vai em frente. Só falando coisas ruins. Pare de falar coisas ruins deste mundo. Porque o mundo toda hora tem coisa ruim. Não é verdade? Pare de falar dos medos que os homens estão em guerras, discussões, tomada de terra de um para com o outro. Deixa isso para lá. Sabe por quê? Porque isso não tem nada a ver com você. Tem alguma coisa a ver conosco? Esse problema de guerra aqui, guerra ali, discussão aqui, discussão ali. Um fala mal de um, fala mal de outro. Tem a ver alguma coisa com você? Tem alguma coisa conosco? Não, não tem nada a ver. Deus está conosco, vai te alimentar na fome, na dificuldade. É Ele que vai te alimentar. Tanto é que a terra, em Gerar, não dava nada. Mas Isaac plantou e colheu 100 vezes mais. Porque Deus falou, não vá para o Egito, fica em Gerar, né? Isaac semeou naquela terra e os filisteus o invejaram. Tanto invejaram que, olha bem, enquanto Isaac semeava, ele também abria poços para ter água, para poder semear e para molhar a terra, né? Os filisteus iam lá e entulhavam os poços. Ele abria outro e os filisteus entulhavam. Mesmo assim, ele colheu 100 vezes mais. Olha a inveja. O que você tem semeado na vida dos seus filhos? O que você semeia na vida dos seus filhos? Você fala coisas boas ou você fala coisas ruins? Ruins todo o tempo. Quando seus filhos escutam isso, eles também vão levar para frente isso. Não semeie coisas ruins. Tanto para você como para os seus filhos, porque eles vão passar de geração em geração. Você, às vezes, fica contente com o que você tem. Claro, eu tenho que ficar contente. Quando nós estamos no movimento, fazendo isso, fazendo aquilo outro, nós não temos tempo para nos abater. Nós não temos tempo para ficar
preocupado com isso, preocupado com aquilo, preocupado com guerra, preocupado que um presidente fala do outro. Não, eu estou em movimento, eu estou fazendo minhas coisas, entendeu? Nós temos força dentro de nós, força que nos faz caminhar. Por isso não podemos parar. Ela fará você ver mais. Conforme você se movimenta, as coisas vão acontecendo para você e você vai ver mais, né? A gente foca tanto na sobrevivência, mas nós temos que nos preparar. A gente fica focando tanto para sobreviver, mas nós temos que nos preparar. Orar, estar na presença do Senhor. Se prepare, né? Às vezes Deus não te move para ir, mas para a próxima geração. Às vezes Deus te prepara para você preparar outros para a próxima geração. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que nós vamos passar para os nossos filhos. Não é verdade? Nós temos que nos preparar para preparar os nossos filhos para a nova geração, né? Uma geração prepara a outra geração. O propósito vai exigir inconvenientes. Claro que não queremos isso. Às vezes esse propósito nos dá alguns inconvenientes. A gente não quer isso, mas por isso que nós temos que nos preparar para termos força. Eu não disse que nós temos a força do Senhor? Não é verdade? Enquanto você não se dedicar ao seu propósito, não vai ter inimigos. Mas se você crescer no seu propósito, terá invejosos. Quando você não tem nada na vida, não existe invejoso. Mas quando você começa a crescer na sua vida, aí começa a aparecer os invejosos, né? Nós temos que ter visão para o futuro e não pensar em torno de si. Nós temos que ter visão para o futuro. Não ficar pensando só na gente. Não, eu tenho que me preparar, né? Toda pessoa egoísta, narcisista, não pensa numa geração que virá. Não, ele só pensa em si. Não, é tudo para mim, é para mim, é para mim. Sou eu sou o bom. Narcisista, egoísta. Ele não prepara para as outras pessoas. Ele não prepara para a geração que virá. Deus tem um lugar reservado para nós. Deus já preparou tudo para nós. Tudo está preparado lá no futuro. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Não é verdade? Não se mova se não for por uma direção de Deus. Não faça nada na sua vida se não for pela direção de Deus. Senão, nada acontece. Não é verdade? Nada acontece. Agar, ela fugiu de Sarai. Lembra que ela estava grávida? Ela saiu muito aborrecida. Foi para o deserto, foi embora. E lá no deserto, o anjo mandou ela voltar. Ela pedir perdão para a senhora dela. Por quê? Ela tinha deixado o lugar da bênção. Por que bênção? Ela ia ter o filho, esse filho ia crescer através da proteção de Abraão, seu pai, né? E depois ele ia mandar ela embora com o filho, mas ele ia abençoar o filho. Ele ia abençoar. Então ela ia perder toda a bênção. Ela saiu do lugar da bênção. Às vezes a gente tem que ser preocupada. Será que eu estou saindo do lugar da bênção? Será que eu estou desobedecendo e vou perder a minha bênção? Prestem muita atenção nisso. Sem direção, nós perdemos a bênção, né? A mudança é inevitável, mas caminhar com Deus tem um preço.
Tem um preço caminhar com Deus. Sim. Por que tem um preço? Por quê? Porque a gente vai passar por vários problemas. Veja bem, quando você não tem nada, nada acontece. Ninguém olha para você. Ah, tá lá. Mas se você começar a crescer, olha os invejosos. Já vindo, olha, tá vendo? Estão tirando tanto dinheiro, tá tão bem, comprando carro novo, casa nova, andando de roupa boa. Aí começa você andar com Deus, porque Deus está te dando bênçãos, né? Você tem que semear na terra que Deus te mandou. Fazer coisas boas no lugar que Deus te colocou. Você está no lugar designado por Deus. Se você estiver onde Deus te mandou, você vai ter provisão. Lembra de Isaac? Deus falou assim, fica em Gerar, não vá para o Egito. Deus mandou ele ficar e foi lá que ele recebeu bênçãos. Ele semeou e colheu 100 vezes mais, numa terra que não dava nada para os filisteus. Por isso a inveja cresceu. Deus provê se você estiver na direção dele. Deus disse quando você deve aguentar. Aguenta mais um pouquinho. Né? Às vezes você fala, nossa, tá tão difícil, tá? Aguenta mais um pouco. As coisas vão melhorar. Não é verdade? As coisas vão melhorar. Deus te abençoa, não pelo que você é, e sim pelo que você vai vir, o que vai vir através de você. Deus te abençoa, não pelo que você é, mas pelo que vai vir através de você, que já está preparado lá. Deus já está te abençoando, porque Ele sabe o que vai vir. Você pode ser obediente, mas ter defeito. Abimeleque não matou Isaac, pois tinha tido experiência com Abrão, pois ele conhecia o pai de Abrão. Lembra que Abraão mentiu que Sara era irmã dele? E aí, por esse motivo, houve um grande problema no reinado de Abimeleque. Eles ficaram doentes, pela mentira. Como Abimeleque, sabendo disso e vendo que Isaac também tinha mentido, apesar de Isaac nem saber que o pai tinha mentido, porque ele nem tinha nascido, mas Abimeleque sabia e ele não matou Isaac, pois ele tinha experiência já com Abraão. Se Deus colocou algo sobre alguém, cuidado para você não pecar contra ele. Deus colocou algo sobre Isaac. Então, cuidado para você não fazer mal para a pessoa. Porque se você fizer mal, você vai ter consequência. Às vezes você olha uma pessoa e deseja tanto mal para aquela pessoa, vai ter consequência. Não é para ela, é para você. Não é verdade? Os filisteus deram a pior terra para Isaac. A pior. Ainda entulharam os poços que ele abria para poder molhar a terra. Mas ele semeou e colheu. Os homens podem ser maus para você, injustos, mas o que vier sobre você, você vai multiplicar, pois você tem a bênção de Deus. As pessoas podem desejar mal para você, podem ter inveja de você, mas o que Deus prometeu, ninguém vai tirar de você. O que Deus colocou sobre você vai multiplicar, porque você tem a bênção de Deus. Então não adianta as pessoas desejarem mal para você, terem inveja de você, porque aquilo que Deus colocou em cima de você, sobre você, vai se multiplicar. Entendeu? Pois você tem a bênção de Deus. Deus está tramando algo para receber algo 100 vezes mais. Deus está tramando algo na sua vida
para você receber 100 vezes mais. Creia, creia. Se está difícil, aguenta um pouco mais. Você está passando pelo deserto. E lá na frente tem a terra prometida. Não é verdade? O que Deus colocou na sua mão é suficiente para levar você para testemunhar. O que Deus colocou na sua mão é suficiente para levar você para testemunhar sobre essa bênção que você vai receber. O que Deus colocou na sua mão é suficiente para você testemunhar essa bênção que vai acontecer na sua vida 100 vezes mais. Então creia, creia, tenha fé. A gente fala tanto em fé, não é verdade? Então creia, Deus está preparando algo novo para você, algo novo para nós, para vocês e para mim. Então, nós temos que caminhar com o Senhor e não esmorecer, não é verdade? Então, eu vou terminar hoje aqui com essa palavra, né? Eu gostaria que vocês dessem aquele joinha, se vocês gostaram, né? Porque o YouTube entende que foi algo bom, né? Compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, né? Compartilhem, né? E vou dar aqui a nossa agenda, né? Domingo nós temos um culto profético. Todos os dias, às 7 horas da manhã, todos não, de segunda a quinta, nós temos um culto de oração do Pai Nosso, às 7 horas da manhã, até às 8. De quarta-feira, às 15 horas, nós temos um culto sobrenatural. E à noite, na quarta-feira, nós temos a noite de decretos, às 20 horas. E sábado, Nação Jovem, às 19 horas. Venha, traga seus filhos para escutar a palavra do Senhor, né? Então vamos agradecer, Mestre Jesus, por estar aqui conosco, sempre, 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 né? E que estaremos novamente juntos na próxima terça-feira com uma nova palavra que vai preencher os nossos corações, tanto de vocês como o meu também. E tudo que eu passo aqui preenche o meu coração, como acho que preenche o de vocês também, tá bem? Então, até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom fim de semana. Tchau, tchau.